do cego pra poder guiar. E a convivência familiar, os momentos de lazer, né? Houve impactos para você ou não? Olha, como eu disse, é muito cultural isso, né? Então, durante a Covid, a gente tinha, assim, uma relação mais restrita, né, com os nossos familiares, principalmente com os familiares mais velhos, por todo esse cuidado. Sim, com certeza. A gente passou a valorizar mais a família, estar mais próximo deles, do pai, da mãe, das pessoas que são mais próximas da gente. A gente procura estar mais junto. Então, com certeza, a gente olhou com outros olhos. A gente olhava um pouco mais, sempre pensando no amanhã e não vivendo o presente. Bom, eu sempre fui família. Antes da pandemia eu já era família. E continuei sendo mais família ainda. Eu me dedico, eu tenho uma menina com 9 anos, eu me dedico muito a ela. É assim, é que nem eu falo, algumas pessoas têm empatia, algumas não, né? Tem gente que infelizmente, por causa da gente mexer com lixo, nem olha na sua cara, não fala um bom dia, não fala um boa tarde, entendeu? Eu já trabalhei na madrugada, quantas vezes várias pessoas passaram por mim, bom dia. Porque eu sou assim, bom dia, a pessoa olhar assim pra mim torto. Então eu acredito que com esse medo da perca momentânea, instantânea, a gente fez com que a gente se aproximasse na família. Então eu acredito que hoje as reuniões familiares é mais constante, a gente fica mais próximo dos pais, da mãe, e isso eu tenho certeza que é o reflexo dessa pandemia. Logo após, né, quando começou a amenizar, né, os casos, houve sim uma aproximação maior, né, por conta de toda dessa restrição do tempo. Mas também não foi algo que, pelo menos na nossa família, impactou muito, não. Porque nós somos pessoas... Isso é, como eu disse, cultural, né? Nossa família sempre foi assim... nós não somos extremamente unidos no dia a dia. Nós somos mais unidos, assim, por ações e comportamentos, né? Tenho meus afazeres profissionais. Minha esposa também é uma pessoa muito compreensiva. Nós somos um casal muito unido. Então a gente se preocupa muito com o bem-estar da nossa filha. E a gente procura estar sempre unido, né? Tanto eu como ela, dando toda a atenção focada na nossa menina para dar toda a atenção que ela precisa. Estamos de volta, último bloco do programa do Contra. A gente está falando aqui, para quem acabou de chegar, da Covid, dos 5 anos da Covid-19. E com a gente aqui, além da Maria e da Thierry, que fazem parte desse novo formato do programa, nessa temporada, nós temos o Dr. André, que é pneumologista, está à frente do UAMI, aqui em Avaré, ele vai falar um pouquinho também do UAMI. E o importante aqui agora é a gente falar um pouquinho do comportamento humano no geral, como as pessoas... Vocês viram aí no primeiro bloco que as pessoas falaram um pouquinho sobre como está a vida depois da pandemia. E eu queria que cada um aqui falasse um pouquinho da tua vivência, né? De como foi passar pela pandemia. Doutor André, com certeza tem muitas histórias, mas eu quero saber, eu vou começar com você. Eu quero saber como é que foi com a tua família, como é que foi com a tua esposa, você indo trabalhar, indo ter acesso ao vírus toda hora e voltando para casa. Fala um pouquinho pra gente como é que foi o seu psicológico para conseguir passar por tudo isso. Olha, Ana, foi uma experiência inesquecível, tá? Eu estou passando pela segunda pandemia. Então, em 2009, eu já era formado, já trabalhava e trabalhei na linha de frente. Mas nessa pandemia agora, eu já, como especialista, apesar de eu não estar à frente da Covid, mas eu estive nos bastidores. Então, quando eu era acionado, principalmente no início, era para ver aquilo que estava dando errado. Era aquelas lesões pulmonares que a gente falava, a gente desconhecia, né? Mas o maior estresse de tudo era o medo de se contaminar e levar para dentro de casa. Então eu me lembro nessa época da gente entrava nas enfermarias, na UTI, nós colocávamos todos os tipos de proteção, máscara com filtro PFF2 ou N95, né, que é um filtro para proteção de aerosol, máscara facial, os capotes. A gente parecia um astronauta entrando para ver um paciente. E cada paciente que você entrava, você tinha que tirar todos os equipamentos e depois colocar tudo novo para visitar um paciente. Quando eu chegava em casa, eu entrava pela área de serviço, deixava a minha roupa, tudo ali já na área, né? Porque você falava, cara, como que esse vírus se transmite?
Nós não tínhamos o conhecimento se o vírus se transmitia por contato, por aerosol, por gotícula. Então, no início, muito se acreditava que era por aerosol. E por isso a questão das máscaras com esse tipo de filtro. E aí o tempo foi passando, né, você vai se acostumando com aquela situação, com aquela tensão que foi ali durante meses, né, talvez aí uns 5, 6 meses, até que quando ela chega na Europa, essa pandemia, que vem as primeiras informações que a principal forma de contágio era por gotícula. Então o aerosol, a grosso modo, são partículas muito finas que saem da nossa fala, da nossa respiração, né? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, e ela vai ficar em suspensão, é o spray ali. Isso é muito perigoso, porque você pode se contaminar em qualquer lugar. Alguém passou lá, espirrou, e aquele aerosol está em suspensão. Mas quando vem a informação que é por gotícula, que são gotas, né, elas são mais densas, mais pesadas, e elas não ficam mais em suspensão, isso nos tranquilizou muito, porque fala assim, olha, você não vai se contaminar respirando perto de alguém, né? Então isso deu uma tranquilizada na gente. Aí o nível de tensão dos profissionais começaram a diminuir. Lógico que aqueles que estavam ali na linha de frente, que iam entubar o paciente, né, ali gera-se muito spray, então ali era o maior risco de contaminação, né? Então, e aí as coisas foram caminhando, né, a pandemia foi arrefecendo, veio as vacinas, e aí a gente foi ficando mais tranquilo. Então a tranquilidade, de fato, só chegou mesmo ali em 2021, né, após a era da vacinação. Perfeito. Como a informação é importante, a informação verdadeira, né? Quando Sim. a gente sabe lidar com ela, como é importante, como você está dizendo. Thierry, como foi para você passar pela pandemia? Eu tive uma crise de pânico no dia que começou o lockdown. Eu vi tudo preto. Foi a primeira vez, eu nunca tive um ataque de pânico, foi a primeira vez. E minha família toda mora no Japão. Meu medo maior era acontecer alguma coisa, e com essa distância, imagina, não ia ter o que fazer, né? Então eu passei a pandemia com esse medo e eu não queria mesmo contato com ninguém. Eu fiquei realmente neurótico, tipo, não é pra sair de casa mesmo, só em última necessidade. E tipo, pânico o tempo todo. Eu acho que eu nunca tive esse pânico na vida, né? Acho que ninguém, né? Foi a primeira vez que acho que a sociedade, assim, a maioria da sociedade teve isso. E pra mim foi terrível. Eu passei sozinho praticamente, sem família nenhuma, porque nenhum parente aqui. Então eu tive, acho que 2 ou 3 amigos que de vez em quando eu ia jantar, assim, alguma coisa, mas de resto isolado total. Certo. Que era uma das formas eficazes de não se contaminar. Pra mim era o único jeito. Falou isso, eu já, sabe, pra mim não foi nenhuma coisa questionável. Ai não, vamos tentar, imagina que não, vamos fazer uma festinha. Não. É zerado. Vamos seguir a ciência. A gente fechou um grupo, acho que de 4 amigos, só se encontrava os 4. Não podia encontrar mais ninguém, só a família deles. E eu, como não tinha ninguém, era bem de leve. E ficou isso, a gente levou muito a sério. Não vou sair, não vou exagerar. É isso aí. E você, Maria? Então, eu estava no meu 2º ano da faculdade de Direito e vinha das comemorações do meu aniversário, que é logo no início do ano. Estava em São Paulo, né, por essa ocasião, comemorando ali no pré-carnaval, e um monte de gente já se falava a respeito da doença, né, da disseminação, mas lá do outro lado do mundo ninguém estava levando a sério. Voltando para Avaré, aí já veio a notícia, mas ainda o comportamento era de que aqui não vai acontecer nada, porque é um país de clima quente, tinha essa história também, né? Só onde é frio. E na semana seguinte tudo parou, e aí teve aquela adaptação para as aulas online, e eu ainda tinha uma preocupação maior, porque eu me mudei para o interior por conta da minha mãe, né, que foi diagnosticada com Alzheimer. Então, ela já era diabética, né? Então tinha todo esse histórico de comorbidades, e eu me vi ali a guardiã. Então me tornei realmente a chata da família, ninguém vem, meus irmãos moram fora, proibi todo mundo. Eu era daquela que
pedia a compra pelo supermercado, chegava no portão, já tinha uma mesinha lá separada, higienizava tudo. Vi vizinhos meus me criticando por conta disso, amigos me criticando por conta disso, mas diante das notícias e da vulnerabilidade dela, eu me achei no dever de tomar essas medidas sim. E para mim foi eficaz, a gente realmente ficou em isolamento, ficou torcendo para a vinda para a chegada das vacinas, tanto é que nós viemos a pegar a Covid só em abril de 2023, né, já com algumas doses, foi super brando, tranquilo. Minha mãe, inclusive, com essas doenças já no plano de fundo, ela se recuperou, inclusive, melhor do que eu, antes do que eu. Sou testemunha, né, que levar a sério aquilo que a comunidade científica promove, realmente guarda vidas e nos traz segurança. Muito bom, muito bom. Já eu não tive a mesma sorte de muitos, né? Peguei Covid só lá em 2022, mas em 2021... mais precisamente no Natal de 2020, na verdade, no dia 25/12 de 2020, a minha mãe teve os primeiros sintomas, que na verdade nem eram caracterizados como sintoma de Covid, porque a febre não estava no grau que podia se achar que era Covid, enfim. Ela também estava em isolamento, morava sozinha num apartamento, num condomínio aqui na cidade de Avaré, e pegou a doença. Depois de uma semana exatamente foi internada. Ela não tinha nenhuma doença pré-existente, treinava comigo, se alimentava bem, enfim, ainda não, as vacinas ainda não existiam nesse período, estavam sendo negociadas, enfim, e aí ela, depois de 13 dias, ela foi embora. Na verdade foi um período bem difícil, porque a gente praticamente foi convidado a desligar as máquinas dela, porque tinham pacientes que tinham que entrar e ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória, tinham conseguido fazê-la voltar, porém ela teve morte cerebral e ela não retomou depois que as anestesias, os anestésicos foram retirados. Bem leiga, eu não sei se estou dizendo da prática, se é isso mesmo, são os termos esses. Está correto, né? Está correto. Mas realmente não teve jeito. E ela partiu tinha acabado de fazer 58 anos, muito jovem, saudável, e um mês depois que ela partiu, o meu marido, inclusive, que é também da área de saúde, seu colega formado contigo, né, recebeu a primeira dose da vacina. Então, ela não teve a chance de se vacinar. E é por isso que eu tenho tanta convicção de que a gente tem que realmente, como a Maria disse, como o doutor disse o tempo todo aqui, né, que a gente tem que levar muito a sério o que a comunidade científica diz e combater principalmente a desinformação, né? Isso é muito importante. Vamos lá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento das pessoas. Doutor, mudou, será? As pessoas me parecem que ficariam aí mais solidárias, mais caridosas, mais empáticas. Um comercial de margarina. Exato, aquela comercial de TV de margarina. E aí, diretor? O que aconteceu com as pessoas? Esqueceram da pandemia já, doutor? Eu acho que esqueceram, Ana. Todo aquele estresse ali foi só aplausos para os profissionais da saúde. Vamos valorizar, vamos ser mais empáticos, né? Isso foi passageiro, né? Os profissionais da saúde, passado o período de pandemia, continuam esquecidos pelo poder público, né? Então a gente vê ainda, né, apesar do SUS estar aí salvando, ele ainda carece de muito investimento, né? Ele carece de infraestrutura, né? Eu sempre falo que, apesar do nome ser Sistema Único de Saúde, ele não é único, esse sistema, porque cada município ele tem um recurso. Então eu falo que o SUS de São Paulo com certeza é diferente do SUS do Maranhão, por exemplo. Né? Ele é muito desigual ainda. Então, a desigualdade não é só renda, ela também tem na distribuição de verba, então. Tem. Apesar de ter essa questão, né, da equidade, não é só social, né? Então,
Se você for para municípios que têm um melhor poder aquisitivo, né? Eu cito, por exemplo, eu trabalhei no município de São Caetano, né? Uma cidade pequena, com alto IDH, alta renda, é completamente diferente do SUS de um município vizinho ali da região, em Mauá, por exemplo, né? E aqui na nossa região a mesma coisa. Se você for no SUS de Avaré, eu tenho certeza que é diferente do SUS de uma cidade ali distante da nossa região, que é Barão de Antonina, por exemplo. Entendi. Né? Então, eu acho que tudo aquilo foi passageiro. É uma pena, né, a gente ter essa percepção, e eu concordo contigo. Eu só quero dar um recadinho aqui. Talvez vocês estejam ouvindo umas vozes aí ao fundo. Nós estamos gravando hoje aqui na Faculdade do Vale de Avaré, e a moçada, os estudantes, estão a todo vapor ali ao lado. Então, se escutarem algum êxtase, aí é aqui do lado, tá? Maria, me fala um pouquinho do que você sentiu nas entrevistas, nas ruas, e também do que você acredita que aconteceu com o ser humano depois de tudo isso. Bom, a percepção é de que realmente, como o doutor falou, foi passageira essa proposta de mudança do comportamento humano, né? A própria valorização do SUS e dos profissionais de saúde, hoje a gente vê as pessoas voltando a falar mal e reclamar e tudo mais, que o Brasil é um país que não presta e tudo mais, em vez de cuidar, né? Porque é um patrimônio, é um direito nosso também, né? Então seria um interesse que a gente cuidasse. E tudo aquilo que, né, em relação às próprias relações, né, entre as pessoas também a gente vê que não se perdeu ao longo do caminho. Se perdeu, né? Hoje a gente continua olhando mais para o nosso umbigo. Um aspecto positivo é que eu vejo assim, muitas pessoas passaram sim a priorizar momentos de qualidade com os seus, a própria questão do lazer, né, a tecnologia ela prevaleceu, né, mas muita gente ainda prefere uma ida ao ar livre, a própria prática da atividade física, né, que expandiu bastante, as pessoas correndo ali no quintal, então hoje se foi para a rua, então alguns aspectos perduraram, mas não tanto quanto aqueles que a gente acreditava que ia ser. Poderia ser. Sim. Muito bom. Thierry? Gente, primeiro que eu acho horrível que na pandemia a gente teve que reafirmar para lavar a mão. Entendeu? Para começar aí. Então o mundo não tem salvação porque a pandemia começou por aí. As pessoas não lavam a mão. Ponto. Sem esperança. E agora eu acho que a gente tem que estar de olho na ciência, nas pessoas que estão precavendo e olhando para as futuras pandemias. Porque se a gente tem uma coisa para aprender, é que vai acontecer de novo. Entendeu? Ou a gente vai junto ou vai acontecer de novo, vai passar de novo. Ninguém está imune e a gente percebeu isso. Então a gente tem que estar olhando sempre para a ciência, sempre para essas pessoas que estão lá no campo, que vai no meio do mato, entendeu? Tem que estar sempre lutando por essa gente. A gente tem que estar de olho. Tem que estar a população de olho. Não dá para esperar, aconteceu a pandemia, solta aí os remédios. A gente tem que estar de olho antes, sempre, entendeu? Tem que ser publicado, tem que ser falado, sabe? Tem que ser noticiado sempre esse povo da ciência. É isso que eu acho que é o que a gente tem que fazer agora. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente, é isso, né? Eu acho que realmente, como todos aqui concordaram, ao longo do caminho, o que a gente esperava que fosse brotar no coração mesmo do ser humano, enxergar o outro como uma pessoa próxima, semelhante, foi meio frustrante nesse sentido. Teve coisa boa de tecnologia, teve esse insight de cuidar da saúde, tiveram sim coisas positivas, mas a gente esperava que o ser humano fosse se lapidar um pouquinho mais aí espiritualmente, né? Eu quero encerrar o nosso programa falando de coisa tão importante para vocês quanto tudo aquilo que a gente já falou até agora, tá? Você que é da região de Avaré aqui, mesmo Botucatu, né, que é um importante polo, aliás, de saúde para toda a região aqui, vocês conhecem o AME? Então, o Dr. André ele vai falar um pouquinho do AME pra gente e vai concluir também sobre o cenário do Covid atualmente. Por favor, doutor. Bom, o AME, o nome dele é Ambulatório Médico de Especialidade. Ele está inserido na atenção secundária de saúde. Para entender o que é os níveis de saúde, nós temos o nível primário de saúde, que é o posto de saúde do seu município, é a UBS.
eu tenho um nível secundário, onde o AMI está inserido, e o nível terciário, que são os hospitais de alta complexidade. Então, aqui da nossa região, é o Hospital das Clínicas, da Unesp, ali de Botucatu, o Hospital das Clínicas de Bauru, o Estadual de Bauru, esses são hospitais de nível terciário. Então, na nossa região aqui, era uma região que estava desassistida pelo Estado. Né? Todos esses nossos municípios da nossa região aqui, que são 17, a única referência para eles terem acesso a um especialista era no nível terciário. E a gente sabe que os hospitais universitários, as referências, elas estão superlotadas. Então, o paciente, quando ele precisava de um especialista, ele demorava anos na fila. E a nossa região aqui abrange, mais ou menos, pelo último censo, aí 320 mil habitantes, sendo 90% dependente de SUS. Então, olha a diferença que foi a chegada do AMI na nossa região. Então, hoje o AMI, a gente conta ali com 14 especialidades entre clínicas e cirúrgicas, além de especialidades não médicas, como fonoaudiologia, nutricionistas, né, tem o serviço social. E tudo isso é público? Tudo isso é público, é gratuito. Né? Então, esse paciente, esses pacientes vão chegar ali no AMI e vão ter a chance de ter uma consulta com algum especialista. Ele tem a chance de realizar exames de média complexidade e até de cirurgias de baixa e média complexidade. Então, ali na nossa unidade, circula aproximadamente 10 mil pacientes por mês. Então, ao longo de 2024, nós fizemos em torno de 132 mil atendimentos de pacientes na nossa região. Perfeito. E, aliás, eu já vou mandar um recado. Dona Beth Capesse, do Vale Saúde, é com você que eu quero falar agora. Essa é a pessoa que tem que falar um pouquinho mais sobre o AMI, sobre o trabalho do AMI aqui na região. Já vou deixar para você o convite aqui para ele, tá? Para ele voltar no seu programa, que você vai entrevistá-lo com toda a propriedade que só você sabe sobre saúde. E, doutor, para a gente finalizar, antes de eu te perguntar da situação atual do Covid, eu quero deixar um recadinho aqui para quem está assistindo a gente. Tá aqui embaixo na tela o Instagram da Avico, que é a Associação de Vítimas da Covid do Brasil. Se você não conhece, acessa lá no Instagram, conheça o trabalho desse pessoal e que acolhe vítimas do Covid, porque a gente tem que pensar o seguinte: tem pessoas hoje que sofrem por consequências da Covid, que ficaram com sequelas, ou, como bem disse o doutor aqui durante o intervalo, pessoas que são órfãos, pequenininhos, perderam pai e mãe, né? Então, é importante o trabalho da Avico. Entrem lá no Instagram e confiram. Doutor, como é que está o cenário atual da Covid-19? Bom, a Covid ela não foi embora, né? O que aconteceu é que esse vírus ele foi sofrendo mutações. Então, o vírus, para garantir a sobrevivência dele, é natural que ele vá enfraquecer. Para vocês entenderem, é o seguinte: quando o vírus ele é muito virulento, ou seja, ele é muito agressivo, ele causa muita doença, o seu hospedeiro ele acaba morrendo. Então, se ele vai eliminando o seu hospedeiro, ele precisa garantir a sua sobrevivência. Então, ele vai enfraquecendo. Né? Então, foi isso que a gente viu. A gente começa com aquela cepa inicial, a cepa de Wuhan, depois, em 2021, a cepa Delta, depois a cepa Gama, e hoje nós estamos na Omicron. Hoje ainda se morre gente de Covid? Ainda se morre gente de Covid. O que aconteceu com esse vírus ele se tornou menos virulento, porém ele contamina muito mais do que contaminava lá em 2020. Tem uma estatística? Tem uma estatística. Na cepa inicial, existe um cálculo estatístico, né, do potencial de contaminação. Então, inicialmente, o vírus, quando uma pessoa estava infectada, ela contaminava
de 1,2 até 1,8, mais ou menos, pessoas. Hoje, esse vírus, ele já chega até 8, uma pessoa infectada chega a contaminar até 8. Então, esse vírus, ele se tornou endêmico, né? Só que ele de uma forma muito mais branda. Ainda morre-se gente pela Covid. Normalmente são pessoas mais idosas ou imunocomprometidas, tá? E apesar da vacina. Aqui dentro da vacina ainda eu faço uma ressalva porque a gente tem que acompanhar a evolução do vírus. Da mesma forma que todo ano muda-se a vacina da influenza, né? Eu vejo a composição dos vírus que estão circulando e desenvolvo a vacina. A Covid nós temos que trabalhar dessa forma. Então hoje nós estamos na subvariante de uma subvariante. Então a cepa que mais está circulando, né, a subvariante que mais circula é a JN1. E nós estamos com a vacina XBB, que é a variante do ano passado, ano retrasado. Então, apesar de ter tido a aprovação da Anvisa no final do ano passado, essa vacina ainda ela não chegou para a população. Até teve, mas não foi com distribuição ampla. Então a gente precisa caminhar junto. Mudou o vírus, desenvolveu nova vacina, vamos vacinar a população mais vulnerável. Perfeito, perfeito. Obrigada pelas informações. Aliás, obrigada por toda a informação que você nos trouxe aqui. Foi de grande valia, é uma honra, um prazer. Eu espero que você apareça mais na TV Nova Serrana. Não tenho dúvida que você tem muito a contribuir e a gente fica muito feliz de ter uma pessoa como você aqui na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Ana? Obrigada. Agradeço e fico muito honrado pelo convite. Obrigada, volte sempre. Obrigada aos meus lindos, nós gravaremos já de novo, né? Obrigada a vocês que nos acompanham. Não se esqueçam, vacina sim, máscara sim, cloroquina não. Um beijo e até o próximo do Contra. Tchau, tchau. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder